Tudo vibra, tudo é mente, num jardim que ninguém vê. Raízes tocam o silêncio, folhas falam com o céu. Entre o sonho e o corpo há um tempo, um delay. A realidade vem lenta, mas a ideia já é lei. E se o universo não for uma prisão, sabe? Uma Matrix, da qual a gente precisa escapar. Mas sim um útero cósmico. Um útero? Ou que tal pensar na realidade como uma cebola gigante, com camadas e mais camadas que a gente vai descascando. Gosto dessa imagem da cebola. Hoje, a gente vai mergulhar num conjunto de ensaios fascinantes inspirados no Kybalion, um texto clássico da filosofia hermética. As fontes que temos aqui giram em torno de uma ideia central muito poderosa. O todo é mente, e que o universo é, na sua essência, uma construção mental. A nossa missão aqui é pegar essas ideias, que soam assim super abstratas, e ver o que elas significam na prática. É um convite para uma mudança de perspectiva, né? Essas ideias, embora muito antigas, propõem que a gente pare de ver o mundo como uma coleção de objetos separados. Sim. E comece a vê-lo como uma única canção. A chave, segundo as fontes, não é a separação entre as coisas, mas a vibração. A vibração. Exato. Tudo, desde um pensamento fugaz até a cadeira em que a gente está sentado, é parte dessa mesma melodia universal, só que tocando em ritmos e em frequências diferentes. Vamos explorar o que isso muda na nossa percepção sobre a realidade, sobre o tempo e até sobre a morte. Certo, essa ideia de tudo é vibração é o ponto de partida. A fonte principal usa uma metáfora que eu achei fantástica para a gente começar a entender isso. A cebola cósmica. A cebola cósmica? Vamos começar por aí. O que seria exatamente essa cebola? Ela não é feita de matéria, mas de mente, certo? Exatamente. Imagina essa cebola. As camadas mais externas, a casca, seriam as vibrações mais lentas, mais densas. O mundo físico. É o que a gente percebe como um mundo físico, o que podemos tocar, medir. É a parte mais resfriada da realidade. Conforme a gente avança para o interior, as camadas ficam mais sutis, elas vibram mais rápido, são mais luminosas. O mundo das ideias. Esse é o plano das emoções, dos pensamentos, das ideias. E lá no centro, no coração da cebola, estaria a fonte de tudo. Uma única substância, a mente única, que o hermetismo chama de o todo. Entendi. Então as cascas de fora seriam, por exemplo, nosso corpo, a mesa, a cidade. Perfeito. E as camadas de dentro, os nossos sentimentos, sonhos, a inspiração para criar um projeto. Perfeita analogia. E o interessante é que não há uma separação real entre elas. A casca só existe porque o centro existe. Ah, claro. A matéria é uma expressão do pensamento, assim como o gelo é uma expressão da água. É a mesma coisa, só que num estado vibracional diferente, mais lento. Não são duas coisas distintas. Não. São um contínuo. E isso se conecta diretamente com a outra ideia forte das fontes, a Matrix como útero. Sim. Geralmente a gente pensa na Matrix como algo ruim, uma ilusão que nos aprisiona. Mas a ideia aqui é o contrário. Não é uma prisão, mas um ambiente de gestação. Exatamente, essa é uma virada de chave fundamental. Um útero não é uma jaula. Não. É um ambiente perfeitamente desenhado para nutrir e desenvolver algo que ainda não está pronto para existir por conta própria. As regras do mundo físico, a lentidão, a densidade, tudo isso nessa visão não são limitações. São as paredes protetoras desse útero que permitem que a consciência cresça e amadureça. Então cada camada da cebola que a gente atravessa na vida é um tipo de renascimento. É um renascimento. Uma pele que deixamos para trás para poder evoluir. Exato. Tem uma citação numa das fontes que diz: a casca seca é apenas a roupa antiga que já cumpriu sua função.
Nossa, isso é muito bom. Isso tira todo o peso da tragédia, né? A gente não tá perdendo algo, tá só trocando de roupa para a próxima estação da nossa evolução. Exato. E essa visão nos leva a um ponto central das fontes. A enorme diferença entre o pensamento de Platão e o da filosofia hermética de Hermes. Ambos olham para a mesma cebola, mas chegam a conclusões radicalmente diferentes. Certo. A gente sempre ouve falar de Platão, da caverna, do mundo das ideias. Mas o que isso realmente significa na prática? Ele via o mundo de uma forma bem dividida, não é? Totalmente dividida. Dualista. Para Platão existia um abismo, assim, intransponível. Um abismo. De um lado, o mundo perfeito e eterno das ideias, a verdadeira realidade, imutável. Do outro, o nosso mundo sensível, o mundo das formas, que era visto como uma cópia imperfeita, uma sombra. Uma cópia degradada. Degradada, passageira. A fonte usa a metáfora da cebola para explicar. É como se Platão cortasse a cebola ao meio e dissesse: o miolo é o que importa, é o real. A casca é só uma imitação barata e problemática. Eram duas coisas separadas e hierárquicas. Exatamente. Ok, mas essa ideia de que nosso mundo é meio defeituoso é bastante intuitiva, não? As coisas quebram, envelhecem, morrem. Parece fazer sentido pensar que existe uma versão perfeita em algum outro lugar. Faz todo sentido do ponto de vista da nossa experiência diária. Mas a visão hermética, atribuída a Hermes, propõe algo muito mais integrado. Ah, aí que tá a diferença. Aí que tá. Para Hermes, não existem dois mundos. Existe um só, vibrando em diferentes graus. O que para Platão era uma separação entre perfeito e imperfeito, para Hermes era apenas uma questão de densidade. A matéria não é uma cópia ruim da ideia. Ela é a ideia, só que vibrando de forma mais lenta, mais condensada. É como a fonte diz: a raiz e a folha são partes da mesma planta. O visível e o invisível são faces da mesma mente. Isso. Isso muda tudo. Não existe um mundo melhor e um pior. Só diferentes estados da mesma substância. A matéria não é uma falha. Exatamente. A matéria é a própria ideia num estado de resfriamento, de manifestação. É a mesma canção, só que tocada numa oitava mais grave. E essa visão unitária é a base para todo o resto. Porque se não há separação, então a mente pode, teoricamente, influenciar a matéria. Certo. E se tudo tem um ritmo, uma vibração, então o processo de manifestação não pode ser instantâneo. Entendi. Se tudo é uma única coisa vibrando em ritmos diferentes, a passagem de um ritmo para o outro leva tempo. Leva tempo. E é aí que entra uma das sacadas mais geniais das fontes, que é a conexão sonora entre lei e delay. Fiquei pensando muito nisso. Essa parte é fascinante. É como essa intuição sonora revela um princípio cósmico. A lei, no sentido hermético, não é um código moral de pode ou não pode, né? Não. É a ordem natural do universo, o princípio de causa e efeito. A ideia de que todo o pensamento, toda vibração, tende a gerar uma forma correspondente. E o delay? O delay é o atraso, o ritmo, o tempo que a realidade leva para, digamos, cozinhar uma ideia até que ela se manifeste fisicamente. Isso me lembra a frustração de começar qualquer projeto grande. A gente tem a visão completa na cabeça, clara, instantânea. Mas a execução no mundo real Demora. leva meses, anos. É um processo lento, cheio de etapas. Então essa frustração que a gente sente é, na verdade, um desalinhamento com esse ritmo de cozimento da realidade. Essa interpretação perfeita, a fonte usa a analogia do pão, que é ótima. A ideia, a inspiração, é o fogo. O fogo. A forma manifestada, o resultado final, é o pão assado. E o delay é o forno. O forno. Não adianta ter o melhor fogo do mundo se você não respeitar o tempo do forno. Tirar o pão antes da hora resulta em algo cru que não se sustenta. Então, o delay não é um defeito. Não é um defeito do sistema. É o próprio sistema funcionando. Nossa, essa imagem do forno muda completamente a minha relação com a impaciência. De repente, a demora não é um obstáculo. É um ingrediente essencial. É um ingrediente. Sem o tempo de cozimento, a forma não se solidifica. Exato.
O processo descrito é de informação para formação. A mente opera no plano da informação, do potencial, e ela é veloz como a luz. Mas para que essa informação sutil se torne uma forma densa no plano físico, a vibração precisa desacelerar, se condensar. Esse processo de esfriamento leva tempo. Lembro de uma vez que eu estava tentando forçar a conclusão de um projeto de software, pulando etapas de teste, pressionando a equipe. Foi um desastre. Imagino. Olhando para trás com essa lente, eu estava tentando tirar o pão do forno pela metade. A estrutura não aguentou. Faz todo sentido. Então a gente está sempre tentando impor o ritmo de uma camada da cebola, a do pensamento rápido, em outra camada, a da matéria lenta. Exatamente. A mente pensa e o corpo precisa de tempo para reagir e executar. As fontes sugerem que não deveria haver frustração nisso, mas uma harmonia se a gente entendesse o fluxo. E isso nos leva a pensar sobre o ritmo final, o mais lento de todos. Falando em tempo e ritmo, as fontes propõem uma visão muito poética e profunda sobre a morte. Elas descrevem a morte como uma experiência de lentidão cósmica. Essa frase é muito forte. Lentidão cósmica. O que isso significa? É uma inversão completa da nossa ideia de morte como um fim súbito, um apagão. Sim, é uma desconstrução total dessa visão. Nessa perspectiva, a morte não é um evento, é um processo de desaceleração. Um processo. É uma pausa. É o retorno da energia ao útero cósmico, como uma semente que volta para a Terra no inverno. A energia que antes se expandia para fora, com a força da vida para criar e manter uma forma, começa a se recolher. A vibração desacelera. A vibração perde a pressa. A forma se desmancha suavemente para que a essência possa retornar ao núcleo, ao centro da cebola. Uma das fontes cita aquela frase famosa: a lagarta chama o casulo de fim, a borboleta chama de transformação. Exatamente essa ideia. Não é um desaparecimento, mas uma mudança de estado vibracional. A energia não some, ela só volta para o centro para, quem sabe, iniciar um novo ciclo. Um novo florescimento. Esse é reconfortante, tira o elemento do medo, né? Totalmente. Se a Matrix é um útero, ninguém precisa ter medo de voltar para o útero. É um escuro fértil, um silêncio necessário, um momento de pausa antes de um novo nascimento. Talvez em uma nova camada com um novo propósito. Exato. A morte deixa de ser um inimigo para se tornar parte do ritmo da própria vida, como a noite é parte do dia. Então, se o universo é essa grande mente, essa cebola vibracional, e nós somos parte dela, com a capacidade de pensar, de criar, qual é o nosso papel nesse grande esquema? As fontes falam muito sobre descascar a cebola. Isso. Isso que seria o trabalho prático. Esse é o caminho. O trabalho do que as fontes chamam de mago, ou simplesmente de ser humano desperto. As camadas mais externas da nossa própria cebola pessoal são as nossas máscaras. O ego, os papéis sociais que a gente desempenha, nossos medos, nossos hábitos automáticos. As cascas. As cascas. Elas são como roupas de proteção, úteis para navegar na realidade densa, mas não são quem nós somos na essência. Certo. Descascar a cebola é um trabalho interior de autoconhecimento, de remover essas ilusões uma a uma. É um processo de se livrar das crenças que nos limitam, do piloto automático, para poder chegar mais perto do centro, da nossa verdadeira natureza. Isso. A ideia é chegar ao nosso templo interior, como diz uma das fontes. Esse é o centro da nossa cebola pessoal, onde a conexão com a mente única, a fonte de tudo, é direta e clara. A fonte sugere que, nesse ponto de quietude e clareza interior, a distinção entre pensar e criar se torna quase inexistente. Como assim? A mente vê uma possibilidade e, no próprio ato de ver com clareza, ela inicia o processo de criação, porque a comunicação entre a informação e a formação se torna muito mais fluida e o delay diminui drasticamente. Então, o que a gente tira de toda essa análise é, antes de tudo, uma mudança radical de enquadramento. Sim. O universo não é uma jaula da qual precisamos fugir, mas um processo de gestação. Exato. O tempo que as coisas levam para acontecer não é um defeito do sistema, mas o ritmo de cozimento necessário para as formas. Perfeito. E cada fim, cada morte,
É, na verdade, um retorno ao início, um recolhimento para um novo florescimento. E se a gente conectar isso ao quadro geral, tudo se resume a entender que somos parte de uma única mente que se expressa em infinitas camadas e frequências. A nossa ansiedade, a nossa frustração com o delay, com a lentidão da matéria, talvez venha da nossa tentativa teimosa de impor um ritmo mental que é rápido e sutil a um universo que opera em um tempo de maturação. Como de um útero. Como de um útero. É a nossa insistência em apressar o pão no forno sem entender que o tempo é o que o transforma de massa em alimento. E é parte essencial desse processo de cozimento. O que mudaria em nossas vidas se, em vez de lutar contra esse atraso, a gente aprendesse a sentir e a confiar no seu ritmo, como quem ouve com paciência uma música que ainda está sendo composta? Tudo vibra, tudo é mente, num jardim que ninguém vê. Raízes tocam o silêncio, folhas falam com o céu. Entre o sonho e o corpo há um tempo de lei. A realidade vem lenta, mas a ideia já é lei. Vibra, vibra o templo, no centro uno é luz. Se o coração acorda, a forma se traduz. Vibra, vibra, vibra o tempo, o cosmos é mental. Descasco a cebola e encontro o real. O que penso vira forma, mas não nasce de uma vez. É o ritmo da cebola, camadas de talvez. Mas no núcleo há silêncio, onde o verbo é sempre Deus. Eu sinto a lei no peito e o mundo nasce em réu. Vibra, vibra o tempo, no centro uno é luz. Se o coração acorda, a forma se traduz. Vibra, vibra, vibra o tempo, o cosmos é mental. Descasco a cebola e encontro o real. Não há dois mundos, só graus. Não há demora, só som. Quem vê com o centro aberto transmuta o tempo em dom.